dia de revisão, rapaziada. Então, bora lá. Mas antes, os nossos informes burocráticos. Essa é a videoaula de número 15 do componente de História para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Adriana, trabalho aqui na assessoria de História, Filosofia e Sociologia. E hoje vamos dar continuidade ao nosso plano de estudos. E está marcado, então, uma revisão, porque depois de estudar bastante, muita informação, é preciso a gente conferir se está todo mundo afiado em tudo que foi dito até agora. Continuamos, então, falando dentro do contexto do volume 2, as unidades 7 e 8. A 7 vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e a unidade 8 sobre o mundo após a Segunda Guerra Mundial. E eu inicio aqui a nossa aula com a frase emblemática do Winston Churchill, que ele vai dizer: esta guerra, de fato, é uma continuação da primeira. Vocês já ouviram essa frase, eu já trouxe aqui em aulas anteriores e volto a citá-la aqui, porque é importante a gente compreender que a Segunda Guerra Mundial não se deu somente porque foi a segunda depois da primeira, mas é porque ela está ligada às consequências da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, você viu a Alemanha saindo derrotada. E dessa derrota, ela é submetida a vários acordos impostos, acordado ou imposto. O chamado Tratado de Versalhes, em que paga indenização, tem o seu desenvolvimento militar, bélico, restrito. Isso não vai deixar o povo alemão bem. Então, entre altos e baixos, recuperações econômicas, crises econômicas depois da crise de 29, sobretudo, isso abre espaço para a chegada de novas ideologias, de superação dessa situação de crise econômica e política. E é dentro desse contexto que surge a figura de Hitler, junto aí com o nazismo. Dentro do contexto também estavam surgindo regimes que a gente chama de totalitários, no caso, o fascismo na Itália. Então você já viu que nada é inocente, a crise deixada pela Primeira Guerra Mundial, pelo período também entre guerras, com a crise de 29 e o crescimento do capitalismo dos Estados Unidos. Tudo isso influencia para esse momento que nós vamos falar. E dentro desse novo regime, na Alemanha, uma nova política é implementada e a ideia do expansionismo, da conquista do espaço vital, ideias ligadas à ideologia do nazismo. Então, confere comigo aqui o desenrolar dos primeiros passos dessa primeira fase da Segunda Guerra. Hoje nós vamos utilizar muitos materiais, vamos utilizar o livro de atividades, o livro digital. Então valorize essa aula aqui, porque vai dar trabalho para editar. Então vamos lá! Então olha aqui, pessoal, a partir desse mapa que está aqui no nosso livro digital, eu quero que vocês acompanhem comigo a numeração para a gente entender os movimentos expansionistas do governo alemão. Olha lá, no número 1, marca primeiramente quando Hitler assume o poder em 1933. Então, isso já é o início, né, da Alemanha nazista, e começam as medidas expansionistas. Logo em 35, olha só, a ocupação dessa região chamada de Sarre, e em 36 a ocupação da Remânia, ou seja, são regiões próximas à França. Porém, já aqui em 38, a anexação da Áustria, vamos lembrar que Hitler é austríaco, e vai ser realizada a Conferência de Munique, devido aos avanços de Hitler, e isso se dá também diante na mesma temporalidade da ocupação dos Sudetos da Tchecoslováquia, que é essa região aqui em marrom. Isso vai despertar os interesses de preocupação da Liga das Nações
e das potências, vamos dizer aqui, mais das potências ocidentais, que vão acordar com Hitler, vão acordar as anexações que ele fez, até aqui, do número 6, mas que ele não volte a ocupar novos territórios. Então, esse é o acordo estabelecido pela Conferência de Munique em 1938. Mas o que a gente vê é que Hitler descumpre, ele continua avançando. Em 1939, aqui, a anexação da Eslováquia e do restante, da anexação da Boêmia e da Morávia, até, então, no dia, em 1939, a anexação aqui de Memel. Então, vocês estão vendo aqui essas anexações territoriais da Alemanha nazista e, ao mesmo tempo, a gente previa que, a gente não, no caso, as potências europeias, que Hitler não iria bater de frente com a União Soviética nessas expansões para o leste europeu, porém existia um acordo, né? Na verdade, o pacto aqui estabelecido, anticomitê, que é o eixo Berlim, Roma e Tóquio, que são as potências do eixo. E aí Hitler continua suas invasões, suas expansões, até conquistar a Polônia, que é a marca da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que existia, então, o acordo, um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Por isso, não resultou em um conflito com a União Soviética. E a anexação da Polônia, então, mostra esse desrespeito sobre os acordos estabelecidos com as potências ocidentais. Logo, então, a Inglaterra e França vão declarar guerra à Alemanha e, achando, então, que a União Soviética iria reagir, a União Soviética divide a Polônia com a Alemanha, aí em 1939. Então, nós temos aqui a chamada primeira fase desse conflito da Segunda Guerra Mundial, que, de um lado, nós temos a França e a Inglaterra como potências dos aliados, né, como aliança, e do outro, as potências do eixo, que é representado pelo Japão, pela Itália e pela Alemanha. Então, se inicia essa primeira fase com essa vitória das potências do eixo. São invasões rápidas, sem avisos prévios, sabendo que, para ter um sucesso, deveria invadir rapidamente como uma tática de guerra, chamada de Blitzkrieg. E aqui, então, vai garantir a dominação da Polônia, mas também do lado mais ocidental da Dinamarca, da Noruega, da Bélgica, da Holanda, são invadidas pela Alemanha, e até então ocupar a França, que vai ser dividida. Do lado norte vai ser ocupação direta nazista, e o sul vai ter um governo indireto, a República de Vic, porém ela é influenciada aí pelos nazistas. A Inglaterra vai também sofrer bombardeios, Londres vai ser bombardeada dentro desse contexto, porém não chega a conseguir a invasão alemã, não tem totalmente o sucesso. Então, em 1941, Hitler vai romper aquele pacto de não agressão com a União Soviética, invadindo numa missão chamada Operação Barbarossa. E essa invasão ela vai marcar as primeiras derrotas do exército alemão, que vamos ver já já. Então, vocês viram que a primeira fase estava relacionada a esses primeiros passos, aos avanços das potências do eixo. Lembrando que potências do eixo estão relacionadas à Alemanha, Itália e Japão. A virada do jogo começa, primeiramente,
com o fracasso dessa Operação Barbarossa, que foram os avanços em direção à União Soviética, o inverno russo e as estratégias de guerra do exército soviético vão contribuir para a primeira derrota do exército alemão. É ali que vai se dar uma das batalhas mais sangrentas, a Batalha do Stalingrado. Então, enquanto o exército alemão está perdendo para o lado do leste europeu, há uma outra reviravolta aí que vai ajudar na vitória dos aliados, que é a entrada dos Estados Unidos. Depois do ataque japonês de Pearl Harbor, vocês viram então uma justificativa da entrada dos Estados Unidos dentro desse conflito. E é aí que vai surgir um novo reforço, um novo fôlego de novos homens, equipamentos, armamentos bélicos, investimentos, e juntamente com a União Soviética e dentre outros aliados, inclusive o Brasil, dentro do contexto da chamada Era Vargas, os primeiros avanços do lado do oeste europeu também começam a acontecer. No chamado Dia D, a invasão da Normandia são os primeiros passos para a recuperação da França, que tinha sido invadida pelo exército nazista, e também pelo sul. No sul no caso aqui no norte da África, o sul da Europa, começam os avanços pela Itália. E é aí que começa a chamada terceira fase da Segunda Guerra, marcada pelas rendições. Primeiro a se render é a Itália. Inclusive, vem a chegada do exército americano, britânico, o Mussolini é preso, julgado e executado. Inclusive, o corpo dele fica exposto à praça pública, a mostra de tudo o que aconteceu. A segunda rendição vem da própria Alemanha. Você achou que a Alemanha seria a última a se render? Não. Avançou o exército soviético do lado do leste europeu, avançam os americanos, os britânicos do oeste europeu, cercam a Alemanha, os soviéticos são os primeiros a chegar em Berlim, e aí Hitler se suicida, mata, junto com a sua esposa, Eva Braun, e eles morrem dentro desse contexto e a Alemanha se rende. Falta quem? O Japão. E o Japão vai se render? Não vai se render dentro desse contexto. E diante disso, os Estados Unidos reagem. Vamos lembrar aqui que o Japão ficou sozinho nessa guerra. Os dois aliados dele, que são das potências do eixo, já tinham perdido. Era questão de pouco tempo do Japão perder as forças ou negociar com os aliados. Só que os Estados Unidos lança a frente aí e lança as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Inclusive, fica aqui o meu abraço, o meu beijo para todo mundo que mandou mensagem. Inclusive, a aluna Ana, lá de Minas Gerais, mandou pra gente o tsuru dela. E a gente, inclusive, postou lá no nosso Instagram, na assessoria de história. Voltando aqui ao nosso assunto, a derrota do Japão, ela se dá por imposição, então, dos Estados Unidos e dos horrores, das consequências de uma guerra, como nós refletimos, falando sobre a bomba atômica. Dito isso, é finalizada a Segunda Guerra Mundial. Outros aspectos valem a pena serem ressaltados aqui. Por exemplo, a participação do Brasil na Segunda Guerra, que vai render para o governo brasileiro lucros, porque no acordo realizado com os Estados Unidos vai ser montada a Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Companhia Siderúrgica Nacional, além de outros ganhos, a experiência de soldados brasileiros que vão participar na Segunda Guerra, os famosos pracinhas. Falamos também aqui nas nossas aulas sobre essa remodelação de pensar qual é a participação feminina,
como que as mulheres agem durante a Segunda Guerra, não somente como enfermeiras ou donas de casa, também como assim, mas indo também para as frentes de batalha. É interessante a gente pensar nas diversas formas de propaganda. Aliás, você conferiu aquele conteúdo digital? Tá lá no seu positivo on, tá também no QR Code do seu material. Vale a pena analisar as diferentes propagandas que vão incentivar do lado norte-americano a diferente forma que você pode contribuir para o seu país vencer na guerra. Vamos fechar aqui pensando sobre as consequências do Holocausto e dos acordos de paz. Vamos ver isso lá no nosso livro digital. Vamos voltar para lá. Então, cabe a gente destacar aqui, pessoal, o aspecto do Holocausto, que após a Segunda Guerra Mundial e a chegada das tropas dos aliados, né, nesses territórios dominados pelas potências do eixo, foi revelado a atrocidade que acontecia em nome do antissemitismo, do preconceito, não só os judeus, mas negros, homossexuais, pessoas com deficiência física, ciganos, comunistas, mas principalmente a questão dos judeus foi alvo de atenção internacional. E isso também é chave para a gente pensar o nosso próximo tema, que é sobre a questão da Palestina. Então, aqui eu começo, no livro tem essa dos portões de Auschwitz, que era um dos campos de concentração, o maior campo de concentração encontrado, que fica na Polônia, e estava aqui, está escrito nesse letreiro que foi, então, recentemente, não tão recentemente assim, acho que foi no ano passado, retrasado, foram roubados. Depois retornaram, mas isso foi um atentado à história, à memória, a toda a conscientização que esse tema nos proporciona, que está escrito o trabalho liberta, como uma justificativa para as atrocidades que ali aconteciam. Então, aqui a gente pode pensar, né, nesse contexto que eu falei para vocês, do extermínio aos judeus, inclusive, sabendo da chegada das tropas soviéticas, começaram a exterminar mesmo todos aqueles que restaram ali. E aqui a gente tem qual é o destino dos culpados, quem é culpado por isso. E por isso foi criado o chamado Tribunal de Nuremberg, em que os associados ao Holocausto foram condenados, penalizados, inclusive alguns à morte, outros fugiram. E, por fim, a gente pensa aqui nos acordos de paz, nos acordos estabelecidos após, né, já vindo a Segunda Guerra Mundial, que são as conferências de Yalta e Potsdam, que vai culpar a Alemanha, penalizá-la, e a de Potsdam, principalmente, que vai estabelecer essa divisão da Alemanha em áreas de influência. Vale a pena ressaltar aqui também que, depois dos acordos de paz, e para garantir que não aconteçam novos atritos, ou seja, garantir a paz mundial, é criada em 1945 a Organização das Nações Unidas. Olha aí, tá lá no seu livro de atividades, na página 18, a ONU. Olha essa bandeira azul aí, representando todo o globo. A ONU vai ser criada, então, substituindo a Liga das Nações, que se dá depois da Primeira Guerra Mundial, a fim de resolver os conflitos e também promover a paz, os direitos humanos e garantir o desenvolvimento econômico e social de todas as nações. Vale a pena a gente pensar quem é que está sendo contemplado com isso. Antes da gente iniciar a unidade 8, já deixo aqui a nossa tarefa, que balança, mas não cai essa câmera. A nossa primeira tarefa para a gente resolver lá na nossa live ainda essa semana. Lá no seu livro didático, eu gostaria que vocês realizassem
a seção Organize as Ideias, está na página 32. E no livro de atividades, na página 19, o exercício de número 3, é um exercício bacana que vai falar sobre a propaganda e o papel da mulher na guerra. E na página 21, ainda do livro de atividades, o exercício de número 6, ok? Então, bora lá, porque depois de falar da Segunda Guerra, é preciso entender o que acontece depois dessa Segunda Guerra. Então, o mundo após a Segunda Guerra Mundial é o tema da nossa unidade 8. E esse período pós-guerra nós denominamos de Guerra Fria. Isso vai de 1945 até 1991, quando se desfaz a bipolaridade mundial formada aí. Falamos da importância de se pensar no conceito de Guerra Fria, devido o não embate direto das duas grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Esse com certeza não se enfrentaram diretamente, e esse medo de ocasionar uma terceira guerra mundial, e com certeza os dois lados tinham esse receio, porém a necessidade de imposição, de superioridade dos dois lados foi bem marcado. Essas disputas, elas se dão de diversas formas. Olha aí, no seu livro digital tem um bom esquema resumindo aí que essas disputas, elas se dão da forma ideológica e automaticamente aí econômica, enquanto os Estados Unidos pertence a um lado capitalista, valorizando as privatizações. Do outro lado, a União Soviética defende o socialismo, uma forma de governo baseada na autonomia do Estado sobre diversos setores da sociedade, econômico, político, dentre outros. Nos países integrantes, nós vemos ali aliados aos Estados Unidos, mas os países da Europa Ocidental e o Canadá. Já a União Soviética, é lógico que a gente pensa até pela proximidade, o leste europeu e a China. A China também vai passar por uma revolução e se tornar comunista dentro desse momento. Em relações econômicas, de ajuda, de parceria, de garantir a reconstrução desses países depois dos destroços da Segunda Guerra Mundial, é criado o Plano Marshall pelo lado capitalista, que vai auxiliar os países europeus a se reerguerem. E por outro lado, a União Soviética vai elaborar o chamado Comecon, né? Um acordo aí entre os países aliados à União Soviética. No quesito militar, a competição também acontece de garantir que o outro não invadam os países a quem eu protejo. No caso, a OTAN vai surgir protegendo aí os países capitalistas diante de ameaças socialistas, e o Pacto de Varsóvia vai garantir essa proteção do lado do leste europeu. E falamos também na nossa última aula, inclusive, da atuação de agências de espionagem para garantir se o outro lado não está tramando nenhum tipo de armamento bélico tão poderoso. É bom ficar ligado, e para isso, para garantir contra possíveis ameaças, é criado do lado capitalista a CIA, a Agência de Inteligência Americana, e a KGB pelo lado socialista. E aqui vale a pena também a gente pensar como que essas disputas elas estão se dando na questão armamentista, espacial. Vamos conferir isso no nosso livro digital. Vamos voltar para o livro digital. Então, a gente sabe que essa competição dentro do contexto da Guerra Fria acontecia nesses dualismos econômico, militar, espionagem, mas a gente viu também essa competição acontecendo quanto ao desenvolvimento armamentista das armas químicas, biológicas, a bomba atômica, a bomba H,
mas também do lado tecnológico. E aqui nós temos um interessante aspecto, que é a corrida espacial. Então, na corrida espacial, a gente viu um pontapé inicial, uma boa dianteira por parte da União Soviética. Os soviéticos então saem na frente, lançando o primeiro satélite artificial. No mesmo ano, então, vão lançar as primeiras naves com animais, no caso, a cadela Laika, que a gente comentou aqui sobre isso. Vai lançar o primeiro homem no espaço, na rota espacial. Ele não chega a nenhum lugar específico, fica na órbita, mas vai ao espaço, que é o Yuri Gagarin. E em 63, a primeira mulher a lançar um voo solo. E aí vem a ação dos Estados Unidos. Você vê a União Soviética dando muitos avanços desde 57. Em 69, os Estados Unidos responde com uma dianteira que a União Soviética não conseguiu, que é a chegada do homem à Lua. E aí, dentro desse contexto aqui, vale a gente falar também dos acordos que foram estabelecidos no final da Segunda Guerra Mundial com a Conferência de Potsdam, que é a divisão da Alemanha. Então, a gente viu que a Alemanha ficou dividida em 4 zonas de influência, você vê aqui pela legenda, pelos Estados Unidos, pela França, pela Grã-Bretanha e pelos soviéticos. Também tem uma parte de administração polonesa. E a capital, Berlim, também dividido por essas 4 zonas de influência. Nós vimos que isso vai ocasionar a separação de muitas famílias, de trabalho também. E também vale a pena a gente destacar a diferença de regimes, que o lado capitalista tem uma questão mais do desenvolvimento, da privatização, e do lado socialista, um regime mais autoritário. A dificuldade para abastecer Berlim, aqui o mapa mostra bem, ó, Berlim está bem lá, quase no final, mas para o meio da parte soviética, e para ter acesso a Berlim foi preciso criar uma ponte aérea, porque as estradas elas foram bloqueadas. Então, aqui, ó, só reforçando essa conferência de Potsdam, que vai dividir em 4 zonas de influência. A capital também é dividida e cria-se 2 Alemanhas. A Alemanha Ocidental, que é a República Federal da Alemanha, capitalista, e a Oriental, que é a República Democrática Alemã. Aqui a gente tem um importante órgão que é criado, já foi citado aqui, sobre a questão da ONU, mas como é que a ONU está pensando na relação dos direitos humanos. Então, depois das atrocidades, principalmente depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, é criado esse órgão internacional que tem como objetivo manter a paz, cooperar com os países que têm problemas financeiros, sociais. A ONU, então, ela conta com vários países, é uma organização que vem de onde? De que país? De vários países, tem 5 Estados-membros permanentes. Então, aí, França, China, União Soviética, Grã-Bretanha e Estados Unidos, e outros membros do Conselho que participam. Em 48, a ONU vai declarar os direitos humanos, ainda mais pensando na questão do Holocausto, e defendendo esse direito à vida, à segurança, reconhecimento legal, entre outros pontos, ou seja, aquilo que preza a dignidade humana. E nessa dignidade humana, a questão dos judeus aparece, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que é revelado do Holocausto, e aí essa volta dos judeus num movimento que a gente chama de sionismo. Já era antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, mas isso se intensifica após a Segunda, e o incentivo a essa volta. Isso, como eu falei, está relacionado à questão do Holocausto, e vai ser proposta pela ONU a criação de 2 estados, que é o Estado de Israel, né, o Estado judeu, e o Estado árabe. Os árabes não aceitam, mas é criado o Estado de Israel em 1948.
como reação, os palestinos árabes vão entrar em guerra, então tem início os primeiros movimentos, a primeira guerra árabe-israelense, em 1948. Volta a ter mais uma guerra, porque não é resolvida a questão dos árabes, eles continuam a se organizar e a combater o Estado de Israel. Essa reação, essa união dos árabes, ela se dá no Egito também, que é a Guerra do Canal de Suez, que foi comentado aqui com vocês. E, em paralelo, né, tem outras questões envolvidas os árabes, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur. Mas é interessante a gente perceber como o outro lado, então, os árabes se organizam como um Estado, a Organização para a Libertação da Palestina, uma organização política de representação, em buscando essa paz, essa resolução dos conflitos, também a defender os seus interesses, porém, até hoje, essa questão não está resolvida. Ok, e agora a segunda parte dos exercícios para a nossa live. Lá na página 52, aí do seu volume 2, vamos fazer a sessão Interpretando Documentos. Na página 58, na hora de estudo, vamos fazer o exercício de número 5. E lá no seu livro de atividades, na página 25, o exercício de número 2. Ok? Sim, eu sei, tem um monte de exercícios aí para serem resolvidos e eu aguardo vocês para estarem resolvendo comigo. Então, até a próxima!